Bom, boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, dia 17 de novembro, e na aula de hoje nós iremos tratar aqui de uma outra estrutura de dados que é muito utilizada e tem também uma disciplina, tá, do curso aí de ciência da computação que é destinada só para a estrutura que são os grafos, tá? Então, por que utilizar grafos, tá? Então, muitas aplicações em computação necessitam considerar um conjunto de conexões entre pares de objetos, né? E aí essas estruturas elas buscam responder a alguns questionamentos, como por exemplo, se existe um caminho para ir de um objeto né, para ir de um objeto a outro, né, seguindo as conexões, né? Ou ainda, qual é a menor distância entre um objeto e um outro objeto? Ou quantos outros objetos podem ser alcançados a partir de um determinado objeto, tá? São algumas das questões aí que são respondidas aí utilizando aí esse tipo abstrato chamado grafo, tá? Entre alguns problemas práticos, né, que podem ser resolvidos por meio de grafos ajudar máquinas, né, ou motores de busca a localizar informações relevantes na web, descobrir os melhores casamentos entre possíveis disponíveis, né, em empresas e pessoas que aplicaram para as posições de interesse, descobrir qual é o roteiro mais curto para visitar as principais cidades de uma região turística, né? Tem ainda outros problemas aqui em computação, como por exemplo o problema do caixeiro viajante, né, que é um problema aí da área de otimização, em que é como se fosse um carteiro que ele tem que sair entregando cartas, né, em vários pontos de uma cidade, mas ele tem que passar por todas essas residências uma única vez e passar por essas ruas uma única vez e voltar ao local de origem, tá? É um problema muito comum aí, bem conhecido em computação. Bom, então vamos para a definição básica aqui, né, do que são grafos, né? Então os grafos, eles são representados por um conjunto, tá? Isso é importante, é sempre um conjunto de vértices e arestas, tá? E o que é um vértice? O vértice é um objeto simples que pode ter nome e outros atributos, tá? No caso aqui é representado por esse círculo, tá? Isso aqui é um vértice. E o que é uma aresta? A aresta é o que faz a conexão entre dois vértices, tá? No caso aqui, nós temos o vértice 1 e o vértice 4 que está ligado por meio dessa aresta aqui, tá? Então observe que nesse grafo nós temos 5 vértices e 4 arestas, tá? A notação matemática, né, para representar o grafo é essa aqui, né? Então G, né, um grafo, ele é igual a um conjunto V de vértices e um conjunto A de arestas, ok? Tá bem simples aí a definição do que é. E os grafos, eles podem ser direcionados ou não direcionados, tá? Esse gráfico que eu acabei de apresentar agora aqui, ele é um gráfico que ele é não direcionado, tá? Porque não existe aqui uma direção em que podemos percorrer esse grafo, tá? Ou seja, no caso desse grafo aqui, nós podemos visitar qualquer um dos nós ou qualquer um dos vértices a partir de qualquer outro, né? Não tem aqui uma ordem que eu deva seguir e nenhuma direção que eu tenha que seguir, tá? Mas há casos em que nós temos que criar grafos direcionados, tá? Então, um grafo direcionado G, ele é um par VA, né, um par de vértices e arestas, em que V é um conjunto finito de vértices e A é uma relação binária em V. Tá? Então, uma aresta UV, né, uma aresta que sai do vértice U e entra no V, né, no caso o V, né, esse vértice V, ele é adjacente ao vértice U. Tá? Então, como que nós denotamos uma aresta? Tá? Por meio de um par ordenado. Né? Par ordenado o quê? De vértices, né?
Então, uma aresta ela sempre liga dois vértices. Tá? Podem existir ainda arestas de um vértice para ele mesmo, que são chamados de loops, tá? Que é o caso aqui do 2, aqui, ó. Eu tenho uma aresta que sai do vértice 2 e chega em 2. Tá? Então, observe aqui que as arestas em um grafo direcionado, ela tem uma setinha, né, que ela aponta a direção, tá? Em que esse grafo ele deve ser percorrido. Tá? Então, lembra muito aqui até um autômato finito determinístico, né? É uma forma também de você visualizar aqui um grafo direcionado. E os grafos não direcionados, né, que é o que eu já mostrei antes. Um grafo não direcionado G é um par, né, de vértices e arestas, onde o conjunto de arestas A é constituído de pares de vértices não ordenados. Tá? Então, as arestas, né, que ligam os vértices UV ou VU são consideradas como uma única aresta. Tá? A relação de adjacência ela é, então, simétrica. Tá? E, nesse caso, os loops, né, não são permitidos. Tá? Então, observa aqui que eu tenho o vértice 2 e o vértice 1 aqui, eu tenho uma aresta que liga 1 e 2, tá? Essa aresta aqui eu tenho uma única aresta que liga esses dois vértices, tá? No caso de um grafo direcionado, você pode ter aqui, por exemplo, o vértice 0 e o vértice 3, ele está okay, ele tá ligado por meio de duas arestas. Uma aresta que sai de 3 e chega em 0, uma aresta que sai de 0 e chega em 3. Tá? Então, isso é uma distinção importante. Um conceito importante também, tá aqui é claro, né, que é uma breve explanação, tá, dos grafos, né, como eu falei antes, tem toda uma teoria, né, dos grafos aí que detalha muito mais aqui, o que não faz parte do escopo dessa aula e nem da disciplina, tá? Mas alguns conceitos importantes, assim, que nós temos que já apresentá-los, tá? Em grafos não direcionados, tá, o grau de um vértice é o número de arestas que incidem nele. Tá? Então, um vértice de grau zero é dito isolado ou não conectado, que é o caso aqui do vértice 3. Ó, tá? O vértice 3 ele é isolado, porque não tem nenhuma aresta que chega nele. No caso do vértice 1, esse aqui, ó, ele tem grau 2. Por que ele tem grau 2? Porque eu tenho duas arestas que incidem. É uma aresta aqui do vértice que está ligada, né, entre o vértice 2 e 1, uma aresta que está ligada entre os vértices 0 e 1. Então ele é grau 2. Então, novamente, né, o grau de um vértice é o número de arestas que incidem nele. Tá? Qual seria, então, aqui o grau, né, do vértice 4? O grau do vértice 4 é 1, né, porque eu só tenho uma única aresta que chega aqui em 4, mesma coisa que para o 5. Tá? Bom, isso é para cá, para os grafos não direcionados. Tá? É assim que nós calculamos aqui o grau de cada vértice. Vocês vão estudar lá na teoria dos grafos, tá? A importância de entender o grau de cada vértice, porque existem grafos que são chamados de completos, né? Em que todos os vértices eles têm o mesmo grau e que tem aí uma aplicação importante dentro da teoria dos grafos, tá? Então esses conceitos são importantes. No caso aqui de grafos direcionados, né, ou seja, quando nós temos uma setinha, né, aqui na aresta, o grau de um vértice é o número de arestas que saem dele, tá? O número de arestas que saem daquele vértice, mais o número de arestas que chegam nele. Então tem uma diferença aqui. Por exemplo, o vértice 2, aqui ó, vértice 2, ele tem o que? O in-degree 2. O que é o in-degree? Né? São vértices que chegam nele, tá? Chega o vértice, chega uma aresta, perdão, que sai do vértice 1
e a própria aresta que sai de 2 e chega nele mesmo, tá? Por isso que ele tem o in degree 2 aqui. E ele tem um out degree, né? O número de arestas que saem dele, de grau 4, né? Porque sai 1, 2, né? Deixa eu ver aqui. Vértice 2 tem o degree 2 e out degree 2 e grau 4. Ah, isso, né? Ou seja, chegam duas arestas, né, em 2 e saem duas. Então nós temos que somar. Tá? Então eu somei aqui uma aresta, duas arestas, três arestas, e a quarta aresta é a que chega nele mesmo. Tá? Então essa aresta aqui, olha, é contada duas vezes, tá? Esse loop, porque ela sai de 2 e chega em 2. Então é 2. A aresta que chega aqui a partir de 1, 3, e a aresta que sai de 2 para 3, é a quarta, forma o quarto grau. Certo? Outro ponto importante também, né, quando nós trabalhamos aí, né, com, com os grafos, são os caminhos, né, entre os vértices, né, como percorrer um grafo, tá? E aí nós temos o conceito também de comprimento, tá? Então, um caminho de comprimento K, né, o que é o comprimento? É a distância entre um vértice de origem e um vértice de destino, né? Então, um caminho de comprimento K de um vértice X a um vértice Y em grafo G, né, G formado aqui por um conjunto de V de vértices e A de arestas, é uma sequência de vértices V0, V1, V2 até VK. Então, que X, né, é igual a V0, né, que é o vértice inicial, e Y é igual a VK, que é o vértice final. Certo? Então, o comprimento de um caminho, ele é o número de arestas nele. Isto é, o caminho contém os vértices V0, V1, V2 até VK e as arestas que ligam, né? V0 a V1, V1 a V2, assim por diante até VK-1 até VK. Se existir um caminho C de X a Y, então Y é alcançável a partir de X via C. Tá? Então isso é importante também, se existe um caminho. Tá? E esse conceito de caminho, né, de comprimento, dá para ver que assim, uma das aplicações aí mais modernas aí, né, do uso de grafos é o próprio GPS, né? Então, se você imaginar aí que o GPS, sei lá, eu tenho cada aresta aí seria uma rua, né? E cada vértice seria aí um ponto, né, de saída ou de chegada, então, facilmente nós podemos mapear ou modelar isso por meio de grafos, tá? Então, algumas das questões que surgem, né, assim como é o caso de um GPS, é qual é o caminho mais curto, né, entre dois vértices, né, ou o caminho com o menor número de arestas, né, ou quais destinos são alcançáveis a partir de uma determinada origem, tá? Então, essas são perguntas aí que os grafos nos ajudam a responder. Um caminho é simples, ou ele é dito simples, se todos os vértices do caminho são distintos. Então, ou seja, não há repetição de vértices, tá? Isso é chamado de caminho simples. Então, aqui, né, no exemplo, né, então o caminho 0, né, 0, 1, 2 e 3, ele é simples e tem comprimento 3, né, porque são três arestas, né, 1, 2, 3, tá? Já o caminho 1, 3, 0, 3, ele não é simples. Por quê? Porque, ó, 1, né, sai de 1, 3, 0, 0 e 3. Por que ele não é um caminho simples? Porque ele repetiu aqui o vértice. Tá? Então, lá, uma das questões lá do caixeiro viajante é que o caixeiro, né, ou carteiro, né, para colocar um nome mais atual, aí, ele tem que visitar, né, todos os vértices sem repeti-los. Tá? Então, ou seja, ele tem que fazer caminho simples.
Outro conceito também que é muito importante são ciclos. Tá? Então, em um grafo direcionado, um caminho que sai de V0 e vai até VK, ele forma um ciclo se V0 é igual a VK, ou seja, se o vértice de origem é igual ao vértice de destino. E o caminho contém pelo menos uma aresta. Tá? Então, forma um ciclo. Um ciclo ele é dito simples se os vértices V1, V2 até VK são distintos. O loop ele é um ciclo de tamanho 1. Né? Por que ele é de tamanho 1? Porque só tem uma aresta, né? Que sai do vértice e chega no próprio vértice. Então, nesse caso, um ciclo de tamanho 1 num loop, ele não é dito como um ciclo simples, né? Porque os vértices têm que ser distintos. Tá? Já dois caminhos, né? Saindo de V0, chegando a VK, e um outro caminho saindo de, né, VT0 até VTK, formam o mesmo ciclo se existir um inteiro J tal que V, né, de J, ele é igual a V de I mais J mod K, ou seja, o resto da divisão, né, desse vértice por K, para I igual a 0, 1, que vai até K menos 1. Tá? Ou seja, forma o mesmo ciclo, forma o mesmo caminho. Tá? Essa é a ideia aqui. Então, o caminho, tá, que sai aqui de 0, 1, 2, 3 e retorna a 0, ele forma um ciclo. Tá? Ele forma um ciclo. Né? Porque saiu de 0 e chegou em 0. Tá? Já o caminho 0, 1, 3 e 0 formam o mesmo ciclo que os caminhos 1, 3, 0 e 1. E o caminho e o ciclo saindo, né, de 3, né? 3, 0, 1 e 3. Tá? Por que o mesmo, né, forma o mesmo ciclo? Porque ele visita aí os mesmos vértices. Tá? Essa é a ideia. Ver se tem mais algo aqui. Tá? Ciclos, então ciclos também é um conceito importante. Tá? Lá em teoria dos grafos, vocês vão estudar lá os ciclos hamiltonianos, né? Tem toda aí, são problemas aí que é, são nós conhecer, na verdade, né, esse ciclo hamiltoniano para entender aí quais problemas podem ser resolvidos, né, por meio desses ciclos. Ou ainda, se nós podemos determinar se existe um ciclo hamiltoniano em um determinado grafo. Tá? Isso é um problema também a ser resolvido. Em um grafo não direcionado, um caminho que vai de V0 a VK, ele forma um ciclo se V0 é igual a V4. Tá? Claro, tá? Então, o ciclo sai de um vértice e volta nele mesmo, volta nesse mesmo vértice. E o caminho contém pelo menos 3 arestas. Então, olha que interessante. Então, o ciclo é simples se os vértices V1, V2 até VK são distintos. Tá? Então, vamos olhar aqui nesse exemplo aqui. O caminho saindo aqui de 0, 1, 2 e 0 é um ciclo. Tá? Então, observem que aqui, para formar esse ciclo, nós temos que ter pelo menos 3 arestas. Tá? Porque é um grafo não direcionado. Então, eu posso ir para qualquer direção aqui. Posso sair de 0, ou de 1, ou de 2, tá? Não importa. Mas para formar um ciclo, né, eu tenho que ter pelo menos 3 arestas. Tá? Então, no caso aqui, por exemplo, o vértice 3 eu não tenho nenhum ciclo, né? Porque ele é um vértice aqui isolado, né? De grau 0. E aqui os vértices 4 e 5 também não formam ciclo, porque eu só tenho uma única aresta. Tá? Então, isso é importante. Já se eu tivesse aqui, se 4 e 5 fosse ligado por arestas, né? Ou fosse um grafo direcionado, né? Arestas com direção, eu poderia ter 2 arestas aqui e aí sim formaria um ciclo, né?
sai de 4, vem em 5 e volta em 4. Tá? Não é o caso aqui. Outro conceito também importante são os componentes conectados. Tá? Então, um grafo não direcionado, ele é conectado se cada par de vértices está conectado por um caminho. Tá? Então, veja aqui como os conceitos, né? Um conceito utiliza do outro, né? Então, para você entender o que são componentes conectados, você tem que saber o que são caminhos, tá? Os componentes conectados são as porções conectadas de um grafo. Tá? Um grafo não direcionado é conectado se ele tem exatamente um componente conectado. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, veja, né? O que é isso aqui? Isso aqui é um grafo. Tá? Isso aqui é um único grafo. E quais são as componentes que são conectadas, né? Você pode imaginar componentes conectados? Os vértices que estão conectados e que formam aí um caminho. Né? Então, por exemplo, os vértices 0, 1 e 2, né? São componente conectado, né? Porque eu tenho um caminho aqui entre eles. Tá? Os vértices 4 e 5 também estão conectados, são componentes conectados, porque eu tenho uma aresta que liga 4 e 5. E 3, que é um componente isolado, é um vértice isolado, que forma aqui um terceiro componente. Então, nesse grafo aqui, nós temos 3 componentes conectas, tá? 3 componentes conectados. E por que é importante, né, saber quais são os componentes conectados? Justamente para saber, né, quais caminhos são possíveis de serem realizados em um grafo. Nós temos aqui ainda, finalmente, né, último tópico, os componentes fortemente conectados, né? Então, em um grafo direcionado, tá? Ou seja, grafo lá que nós temos as setinhas, né? Em um grafo direcionado G, um conjunto de vértices V e de arestas A, ele é fortemente conectado se cada dois vértices quaisquer são alcançáveis a partir um do outro. Tá? Então, estou falando de um grafo direcionado. Tá? Então, a direção é importante aqui. Então, os componentes fortemente conectados de um grafo direcionado são conjuntos de vértices sob a relação que são mutuamente alcançáveis. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Tá? Então, um grafo direcionado fortemente conectado tem apenas um componente fortemente conectado. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Então, olha aqui este componente. Né? Então, eu tenho os vértices 0, 1, 2 e 3. Tá? Aqui ficou fora, né, o número aqui do vértice, tá? Mas deslocou aqui. Mas esse aqui é o vértice 0, esse aqui é o 1, 2 e o 3. Esse aqui é um componente fortemente conectado, tá? Porque é um grafo direcionado, tá? E olhando aqui a definição, né? Se cada dois vértices quaisquer são alcançáveis a partir um do outro. Então, eu consigo alcançar, por exemplo, 0 e 3? Consigo, né? De 0 eu alcanço 3 e de 3 eu alcanço 0. Ou ainda, né? De 0 eu consigo alcançar o 1, o 3 e o 0. Aí, a partir de 0, e 0 também é alcançado, né? A partir de 1, né? Porque 1, saindo de 1, vou para 2, vou para 3, vou para 0. Tá? Então, qualquer um dos vértices aqui, eles são alcançáveis a partir de qualquer um outro. Tá? Se eu sair de 3, eu chego nesse 1. Né? Se eu sair de 1, eu chego em qualquer um outro aqui. Já no caso aqui do 4 e 5, ele não é um componente fortemente conectado. Por quê? Porque de 5 eu chego em 4, mas de 4 eu não chego em 5, porque a direção aqui é de 5 para 4. Tá? Então 5 não é alcançável a partir do vértice 4. Tá? Então esse também é um conceito importante.
A princípio, tá, para essa aula, são esses conceitos mesmo, tá, que eu preciso que vocês depois estudem com calma, tá, são vários conceitos aqui em grafos, tá, mas esses são os conceitos fundamentais. Novamente, tá, não é a proposta aqui da disciplina, né, de estrutura de dados 2, estudar exaustivamente aqui, a disciplina de teoria dos grafos, mas é só uma introdução. E na próxima aula, nós iremos discutir aí qual a estrutura de dados utilizar para representar computacionalmente um grafo, tá? Que são lá as matrizes de adjacência ou de incidência. Ok? Então é isso por hoje e até a próxima aula.